E falando um pouco de recomeço, sim, eu sei, nós ainda estamos na pandemia, eu não estou afirmando que nós saímos da pandemia. Sim, eu sei que nós estamos ainda num nível de vacinação muito pequeno, mas nós conseguimos recomeçar. Porque há esperança em nós, há esperança das coisas mudarem, das coisas surgirem de uma maneira diferente, e eu creio que seja esse um momento propício para nós reavaliarmos a nossa caminhada, reavaliarmos aquilo que nós temos feito e reavaliarmos o nosso momento com Deus. Como anda a nossa vida com Deus? Como anda a nossa vida e o nosso compromisso com Deus? E principalmente, qual foi o compromisso que nós tivemos no decorrer dessa pandemia com o próprio Deus? Eu acho que esse é o momento de nós fazermos uma breve retrospectiva de como foi a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã nesse período de pandemia e assim, pelo menos, avalizar, pelo, pelo, eu acho que esse é o momento. Eu acho que esse é o momento de fazermos uma breve retrospectiva de como foi a nossa caminhada nesse período da pandemia. E assim, pelo menos na vida, não sei na sua vida, mas esse período de parar, esse período de fazer a avaliação, esse período de olhar o que aconteceu, como nós agimos, isso é de extrema importância para recomeçar, para retomar. Porque senão a gente retoma dos caminhos errados, senão a gente retoma fazendo as coisas erradas. Eu convivo assim com muitas pessoas e o que eu tenho percebido no coração dessas pessoas, em muitas dessas vidas, é que uma falta de avaliação profunda e real não permite que essas pessoas verifiquem onde estão acertando, verifiquem onde estão errando, criem possibilidades de consertar os seus erros e continuar crescendo na presença de Jesus. Isso acontece com todos nós, comigo, com você, isso acontece com a maioria das pessoas. Mas o fato é que o exercício que eu quero convidar você a fazer nessa tarde é como de uma empresa que está perto de reabrir e tem que fazer o seu balanço. Uma empresa que está próximo a abrir as portas novamente e quando ela quer abrir as portas, ela primeiramente vai olhar o seu estoque, ela vai fazer o seu balanço, ela vai ver aquilo que ela tem, aquilo que ela não tem. Depois de muito tempo fechado, a empresa precisa fazer uma boa faxina para verificar o que estragou com o tempo, o que ainda dá para vender. Mas eu queria convidar você a fazer esse exercício na sua vida espiritual, na sua vida com Deus. E aí, meu amigo, minha amiga, isso pode ser um pouco mais difícil, porque a empresa é fácil, você tem ali o produto físico, você tem a data de validade, você tem a aparência do produto, você pode tirar aquilo que não é bom do estoque, aquilo que é bom você deixa ali. Mas quando a gente olha para a nossa vida pessoal com Deus, isso é muito relativo. Às vezes você acha que não perdeu tanto assim. Às vezes você acha que a sua vida com Deus está caminhando, está andando, ou você acha ainda que dá para... É igual aquela pessoa que vê o produto vencido, mas fala assim, não, ainda dá para consumir. Muitas vezes a gente faz isso com a nossa vida espiritual. Por isso, eu acho que nós precisamos ser sinceros. Sinceros conosco, sinceros com as pessoas que nos cercam. E perceber como anda e como caminha a nossa vida espiritual. Quais foram as grandes perdas que nós tivemos nesse período de pandemia? Quais foram os grandes ganhos que nós tivemos? Qual o resultado dessa vida nossa nesse período de pandemia? Como você chega nesse momento diante de Deus? Você chega nesse momento mais parecido com Jesus? Essa pandemia fortaleceu sua fé? Essa pandemia te aproximou com Jesus? Ou essa pandemia afetou sua relação com Deus? Você chega nesse momento da pandemia se sentindo mais íntimo de Deus? Ou será que você se tornou mais individualista? Você chega nesse momento da pandemia se sentindo aquele homem que pode tudo, que faz tudo. O seu tempo de oração aumentou nesses últimos meses?
Você se achega diante de Deus nesse momento de pandemia, mais sensível à voz de Deus ou mais cético a respeito do que Deus tem para falar com você? A pergunta que eu quero lançar para você nesse momento, então, é: como se encontra a sua relação com Deus? Você, fazendo a sua autoavaliação, como se encontra a sua vida com Deus? Mas perceba, devido ao fato do nosso coração ser enganoso, devido ao fato de lidarmos com questões pessoais quando falamos de espiritualidade, eu acredito que nós não somos as melhores pessoas para nos avaliar com relação à nossa espiritualidade. E por isso eu queria convidar você a fazer um exercício que um dos salmistas faz no Salmo de número 139. Porque esse exercício que o salmista faz é um exercício extremamente interessante. Porque ele sabe que o coração dele é tendencioso, ele sabe que muitas vezes ele vai querer se enganar. Então o que esse salmista faz? Ele convida Deus para uma conferência. Ele convida Deus para uma videoconferência. Ele coloca uma cadeira diante de Deus, ele senta e fala: Deus, me escuta, eu preciso que o Senhor me escuta. Mas eu não quero só que o Senhor me escuta as minhas petições. Na verdade, eu quero que o Senhor me autoavalie. O salmista sabia que o único que poderia avaliá-lo, o único que poderia realmente colocar para ele aquilo que estava acontecendo e como estava acontecendo, era somente o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Então, a imagem que o salmista dá é desse Deus que agora está na frente dele e está avaliando a sua relação com Deus. E aí veja como o que diz o Salmo 139, verso 1 a 3, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Ou seja, Deus, eu não sei quantas vezes eu me sentei, eu não sei quantas vezes eu me levantei, eu não sei quantas vezes eu fiz esse exercício ao longo dessa pandemia. Eu não me lembro de cada oportunidade que eu abri meus olhos pela manhã. Eu não lembro quantas vezes eu respirei, mas Deus, o Senhor se lembra. Eu não me lembro onde eu passei, eu não me lembro quantas vezes eu saí de casa, eu não me lembro onde eu fui, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe a hora que eu me assentei e a hora que eu me levantei. Mas o texto continua: de longe percebe os meus pensamentos. Ele não somente sabe o que você fez, onde você andou, ele sabe o que você também pensou. Ao longo desse período de pandemia, dos piores aos melhores momentos, dos piores aos melhores pensamentos, dos mais honrados aos mais horrendos, Deus conhece e sabe de todos. Mas o texto também diz que ele sabe muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Por sinal, ele sabe quando você descansou que você deveria estar trabalhando. Ele sabe a hora que você trabalhou quando você deveria estar descansando. Ele sabe de tudo. E todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Ou seja, o salmista está dizendo: se tem alguém que me conhece, não é a minha esposa. Se tem alguém que me conhece, não são minhas filhas. Se tem alguém que me conhece, não sou nem eu mesmo. Se alguém me conhece, é o Senhor, Pai. É o Senhor Deus. Por isso o Senhor é digno de me avaliar. Mas aí, o Salmo 139, ainda no verso 23 e 24, diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Entra de forma profunda. Esse é o desejo do salmista. Não olhe para a minha aparência. Não olhe para mim. Olhe, sonda-me. Olha de forma profunda o meu coração, Deus. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Olha por trás das minhas ansiedades, Deus. Olha
por trás do meu desespero, olha por trás do meu desequilíbrio, olha por trás das minhas inquietações. E agora vem a frase mais corajosa desse verso. O verso 24 começa dizendo: vê se há em mim alguma conduta que te ofende. Porque muitas vezes, em nossa relação com Deus, a gente faz algo muito parecido que fazemos com as pessoas nas nossas relações. A gente chega às vezes para a pessoa, a gente vira para aquela pessoa e diz assim: olha, se você estava chateado comigo, se eu fiz alguma coisa que te chateou, me desculpa. Se eu te fiz alguma coisa que você não gostou, me desculpa, foi sem querer. A minha pergunta é: que consciência você tem? Que erro que você cometeu? Nem você sabe. A respeito do que você está falando? Na verdade, você está pedindo desculpa por nada. Ou você está jogando para o outro a responsabilidade dele avaliar se alguma coisa que você fez surgiu ou gerou esse sentimento no coração dele. E você pede perdão por tudo e acaba pedindo perdão, na verdade, é por nada. Por isso o salmista diz: Senhor, vê se em minha conduta algo te ofende. Em outras palavras, o salmista está dizendo: Senhor, olha para os meus caminhos. Olha para os meus caminhos ao longo desse período de pandemia. Olha para mim. Cada dia, cada instante, cada momento. E revela, Senhor, onde eu te ofendi. É muito importante para nós compreendermos essa frase para saber o que ela se refere. Se você pegar essa mesma frase na tradução Revista e Atualizada, que é a maioria das Bíblias que a gente tem, você vai encontrar essa frase assim: vê se há em mim algum caminho mau. E eu achei essa versão interessante, sabe por quê? Porque quando a gente fala conduta, a gente pensa em atitudes, em algo que eu estou fazendo. Mas quando você diz vê se há em mim, você está pedindo a Deus para analisar todo o seu ser, tudo aquilo que passa na sua mente, tudo aquilo que passa no coração. Porque muitas vezes, gente, sentimento e atitude de alma que temos também ofendem a Deus. Existem pensamentos que ofendem a Deus, o Deus Criador. Se fizéssemos uma pesquisa nessa manhã, ou agora nesse período da tarde, né? Se nós fizéssemos uma pesquisa em todas as páginas da Bíblia, eu creio que algo que nós poderíamos detectar é que desagrada a Deus. Se nós pesquisássemos em toda a página bíblica perguntando o que mais desagrada a Deus, eu acho que nós chegaríamos a uma resposta. E sabe o que desagrada a Deus, gente? O desprezo à sua orientação. É quando ele fala para alguém acerca da sua vontade, e esse alguém opta por não se submeter à vontade do Deus Pai, mas por fazer a sua própria vontade, por seguir o seu caminho, por seguir a sua cabeça, por seguir o seu sentimento. Veja como esse tema é recorrente, pessoal. Inúmeros textos, começando em Gênesis, passando pelo Salmo 1, passando pelo Salmo 23, passando pelos ensinamentos de Jesus, indo até os ensinamentos de Paulo, você vai ver o que desagrada a Deus é a não obediência e a não submissão à palavra dele, às orientações que ele nos dá. E quantas vezes a gente age assim? Quantas vezes a gente se direciona pelo nosso sentimento, pela nossa vontade, pelo nosso desejo de aparecer? Agora, deixa eu te dar um exemplo de um personagem bíblico que desprezou a orientação de Deus e como Deus reagiu nesse caso. E aí, eu queria que você fosse comigo para 1 Samuel capítulo 15, verso de número 22 e 23. Porque esse texto, ele se refere ao encontro de Samuel com o rei Saul. E no encontro entre Samuel e Saul, o profeta orienta, em nome de Deus, o que Saul deveria fazer na caminhada dele. Mas Saul toma uma atitude. Ele não faz conforme a orientação do profeta. Ele faz conforme o seu desejo, ele faz conforme a sua vontade, conforme as suas emoções. E eu acho significativo esse texto porque Deus não fala diretamente ao rei Saul. Deus fala para o profeta Samuel, e sempre que Deus nos fala através de alguém, muitas vezes a gente tem a desculpa de racionalizar, dizendo assim, né? Isso é a opinião do profeta.
Ah, isso é a interpretação do profeta. Ah, isso é a interpretação do pastor. É o jeito do pastor ver as coisas. Eu vejo de um modo diferente. E a gente se esquece que quando estamos falando de exposição da palavra de Deus, nós não estamos falando de encontros de opinião. Nós não estamos falando aqui de um encontro de opinião entre o profeta e Deus, ou entre o profeta, Deus e Saul. Nós estamos falando de um encontro de orientação. Deus fala para o profeta e o profeta tem que ir lá e falar exatamente o que Deus falou para o rei. E veja só, 2 Samuel, ou 1 Samuel, desculpa, em capítulo 15, verso de número 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que obedeçam a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, o que o profeta está falando com Saul é: Saul, você acha que a religiosidade me agrada? Você acha que você fazer as coisas por fazer, simplesmente para cumprir protocolo, me agrada? Você acha que porque você ouve muitos pregadores, isso me agrada? Saul, para, isso não me agrada. O profeta diz: o que Deus quer de você, Saul, é uma coisa sequer, é uma coisa só. Uma coisa, Saul: obediência. Obediência quando ele te orienta. O que Deus quer de você, o que Deus quer de mim, o que Deus requer de nós, pessoal, não é nada difícil. O que Deus requer de nós é uma coisa somente: obediência. Obediência à sua palavra. Não, Deus não requer de nós religiosidade. Deus não quer que você tenha uma vida baseada em rituais e faça aquilo de forma vazia. Não, os rituais são importantes sim, mas isso não quer dizer que a nossa vida tem que ser direcionada por rituais simplesmente para cumprir protocolo. Deus não quer isso. Deus quer coração aquebrantado. Deus quer que você tenha seus rituais. Deus quer que você encontre Ele, mas como resultado da obediência que você tem a Ele, como resultado ao amor que você tem a Ele. E aliás, você não precisa de obedecer porque tem medo de Deus. Deus não quer ninguém que tenha medo dele. Deus quer pessoas que o obedecem porque o amam, porque reconhecem o que Ele fez na cruz por você e por mim. Por isso o texto continua: a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. E Samuel diz para Saul: pois a rebeldia, e a gente conhece bem o que é rebeldia, né, gente? A gente conhece bem. Quando uma criança fala assim: eu vou enfiar a mão na tomada, e a gente fala com ele assim: não faz. Aí ele vai lá, enfia o dedinho na tomada, toma choque, e isso é rebeldia. Ou quando a gente tem um filho adolescente, a gente fala assim com o filho adolescente: não faça isso, não vá, não encontre com essa pessoa. E esse filho adolescente vira e fala assim: não, eu vou encontrar, eu já sou grande e eu vou fazer, e você não manda em mim. E o que você vai fazer? Você vai me bater? Olha o meu tamanho. Você acha que essa cena é agradável? Mas o profeta está comparando um cenário de rebeldia a uma situação um pouco mais tranquila, que é ouvirmos a voz de Deus, mas por dentro sermos rebeldes. A gente muitas vezes não é rebelde assim, de falar: eu vou fazer. Não, a gente não fala, mas a gente por dentro fala assim: Deus está falando isso, beleza, mas eu vou fazer de outra maneira e depois Ele me perdoa. E o texto diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, é arrogância, é como o mal da idolatria. E olha, feitiçaria, Apocalipse diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Idolatria, Deus fala: não terás outros deuses diante de mim, somente a mim. Isso tudo é condenável. Mas a gente acha que a rebeldia é tranquilo, que Deus perdoa. Deus perdoa? Perdoa. Mas, querido, veja o que acontece com a vida de Saul. Porque o texto diz: assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Deus te rejeitou como rei. Perceba, no caso de Saul,
O texto diz que Deus não rejeitou Saul como pessoa, mas Deus tirou ele do cargo de rei de Israel. Deus tirou ele daquele momento como rei. Deus não condenou ele, por quê? Porque existia espaço para arrependimento, mas Deus destituiu ele como rei de Israel. Ele e a família dele morreram e outro assumiu o rei da